Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começar nosso dia, mais uma vez juntos, pensando um pouquinho na palavra de Deus. É mais uma semana que começa e a gente precisa colocar nossa mente no Senhor todos os dias nessa semana, para que o nosso espírito ganhe expressão no nosso coração, na nossa alma. A gente tem que alinhar nossa mente com a verdade da palavra de Deus. Durante essa semana eu queria focalizar um assunto com vocês. Eu queria falar sobre a justiça do reino de Deus e trazer para vocês a ideia de que Deus trabalha basicamente com a justiça do reino. Tudo que ele fez em Jesus foi estabelecer a justiça que estava quebrada da parte do homem, para que o homem tivesse novamente acesso aos direitos e privilégios que o reino de Deus concede a nós. E eu queria ler um versículo da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. É um versículo bastante conhecido, mas pouco pensado, pouco meditado, onde Jesus diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O contexto desse texto é Jesus falando para os seus discípulos que eles não deveriam se preocupar com roupa, com comida, com moradia, com as coisas que de modo geral inquietam a mente das pessoas, mas que eles deveriam procurar conhecer primeiro a justiça do reino de Deus, ou seja, como é que eles podem ter acesso aos privilégios que Deus concede a eles através da justiça do reino, como sustento, moradia, provisão financeira e todas essas questões que são bem poderosas na mente humana em relação à preocupação. Jesus estava querendo dizer que Deus trabalha basicamente com direitos e deveres. Deus trabalha com justiça porque Ele é um rei justo. Deus não trabalha com a injustiça. Deus nos atende porque Ele prepara meios justos de atendimento. Ele prepara leis que nos garantem privilégios. É isso que ele está falando para os seus discípulos. Por exemplo, a provisão financeira para a vida de uma pessoa que confia em Jesus não é dada simplesmente pela misericórdia de Jesus. É dada porque Jesus, pela cruz do Calvário, proveu para nós o direito de termos provisão do Pai. Então essa semana eu quero que você pense sobre este enfoque da questão da justiça, ou seja, que Jesus trabalha conosco pela graça de Deus, mas também pela justiça. As duas coisas são paralelas, elas andam em conjunto. Deus é um Deus gracioso e misericordioso, mas Ele é também justo. Ele não poderia realizar coisas pela graça sem estabelecer a justiça. Por quê? Porque Ele não se contraria a si mesmo. Deus não vai contra a sua própria justiça. Deus não faz coisas pela misericórdia quebrando a sua justiça. Isso é fundamental para você entender como é que você pode ter acesso aos milagres que Deus pode realizar na sua vida, às provisões que Deus tem para você. Porque Deus não vai fazendo isso de modo aleatório. Existe uma base legal para que você precisa conhecer para que Deus possa realizar na sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O conhecimento de como Deus trabalha com a justiça é fundamental para que você tenha acesso àquilo que Deus planeja para você, promete para você. Se você conhece direitos, você também conhece privilégios e deveres, porque são coisas que trabalham juntas. A aliança que nós temos com Jesus inclui privilégios e deveres. Toda aliança é assim, né? Mas nós devemos pensar que os resultados que Deus quer trazer para nós do reino de Deus é baseado totalmente na justiça de Jesus. O que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós trouxe salvação eterna, né? Nós temos direito a sermos salvos de uma vez por todas pela graça de Deus. Trouxe cura divina. Na mesma aliança que Ele fez na cruz está o perdão dos pecados e a cura dos nossos corpos. Numa mesma aliança, se você ler Isaías 53, você vai ver essa verdade estabelecida ali. Quando o Isaías, o profeta, fala sobre
verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, né? Ele fala igualmente, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas transgressões. As duas coisas estão trabalhando juntas, são direitos que nós temos de ter perdão de pecados e cura física para o nosso corpo. Quando a gente ora a Deus e não é curado fisicamente, a gente não deve culpar Deus. Deus não quer atender a gente, ou Deus não quer, não é da vontade de Deus que eu seja curado. Não, isso não é verdade. Toda vez quando eu estou doente, que eu comando o meu corpo a se alinhar com essa verdade da cura divina, ou eu peço ao Senhor que estabeleça essa cura no meu corpo e não vejo resultados, eu nunca, de maneira nenhuma, estabeleço a experiência do meu corpo como verdade acima da realidade do reino de Deus. Não, porque eu sei que eu sou curado em Cristo Jesus por direito legal. Se a cura não está se manifestando no meu corpo, não é porque Deus não quer ou porque Ele não proveu para mim essa cura. Não, Ele proveu, já está provido. O problema não está em Deus, o problema sempre está em nós. Nós temos deficiência na nossa fé, nós temos dificuldade em renovar nossa mente com essa verdade. Existe toda uma série de fatores que estão relacionados com a nossa incapacidade, mas Deus trabalha até o final com direitos, com privilégios do reino de Deus. Se a gente aprender a trabalhar nossa fé, se a gente aprender a eliminar de nós essa mentalidade incrédula, que é tão comum na gente, a gente vai aprendendo a ter mais resultados daquilo que já está estabelecido no reino de Deus. Então essa semana eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da justiça, que é fundamental para que você entenda que para que você tenha acesso a Deus, Ele primeiro tem que te fazer justo. Se você está numa condição natural, sem nunca ter vindo a Cristo, você não está numa posição de justiça que Ele imputa em você. Primeiro você precisa ser feito justo em Cristo, para que você possa entrar no reino da justiça de Cristo e ter todos os acessos, os privilégios, os bônus e os benefícios que esse reino te apresenta. Aleluia. Isso é revolucionário. E se você entender isso, você vai ter condições de ter a sua fé mais fundamentada, mais firmada nessa realidade. Mas eu quero orar primeiramente para que Deus abra o entendimento do seu coração, da sua mente, para que você entenda essas coisas de maneira apropriada nessa semana. Feche seus olhos comigo e vamos orar juntos. Pai querido, nosso Deus, o Senhor é um Deus justo, um rei de um reino justo. E todas as coisas no teu reino são fundamentadas nessa justiça do Senhor. Nós queremos aprender a buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, como Jesus nos orienta e nos comanda. E por isso, nesta semana, eu peço ao Senhor que dê aos meus irmãos o entendimento da verdade a respeito da justiça do reino, para que eles aprendam que eles podem ter acesso às mais gloriosas riquezas que o Senhor está nos oferecendo em Cristo Jesus, para que essas coisas se manifestem na terra. Eles precisam conhecer que o Senhor trabalha na base da justiça. Dá entendimento e sabedoria a eles, neste dia, segunda-feira, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. A gente se vê aqui amanhã, para a glória do Senhor. Amém.